Uma boa noite a todos. Hoje é um tema muito importante, pois é muito atual, né? É um tema necessário nesse momento que estamos vivenciando agora, né? Que é o momento da gente despertar. Então, essa daí é uma frase da Joana de Ângeles: autodespertamento inadiável. Quer dizer, chegou a hora da gente despertar, sair desse sono que nos prende a rotina, a robotização, né? Então, eu fiz algumas perguntas que a gente já sabe decore e saltear dessas respostas, né? Então, que é Deus? Não é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? O que significa isso? Que Deus é o nosso Criador e que Ele é a inteligência suprema. Não existe ninguém mais inteligente do que Deus. Ele tem todo o conhecimento, toda a sapiência. Então, qual é o maior mandamento? Alguém sabe responder? Rangel, qual que é o maior mandamento? E ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que quer dizer onipresente, Rangel? Então vamos interpretar. Se a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, sobre toda a sua criação, que Deus é o Criador e nós somos o quê? A sua criação. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus não é onipresente? O que significa? Que Deus está presente em toda a sua criação. Quer dizer, Ele está presente dentro de cada um de nós, como está presente no nosso próximo. Não é? Por isso que esse é o segundo maior mandamento. Como você vai amar a Deus se você não ama seu próximo? Deus não está presente dentro do seu próximo? Como você vai amar a Deus se você não se ama, né? Então, é essa a interpretação, né? Olha lá, onde se encontram as leis naturais e a presença de Deus. Então, Deus não é justo e bom? Se Deus é justo e bom, onde que está a justiça divina? Né? Ele criou as leis. Então, nós somos regidos pelas leis. Então, não é Deus que pune, não é Deus que condena. Existem as leis que nos regem. E essa lei, aonde que ela está? Ela está impregnada dentro de cada um de nós. No nosso inconsciente. Ela existe dentro de cada um de nós. Assim como Deus. Deus está presente dentro de cada um de nós. Porque Deus é onipresente. Ele está presente em toda a sua criação. Então, olha lá. De onde viemos? Quem somos? Então, nós não somos a criação de Deus. Então a gente veio daquela centelha e veio evoluindo, veio se individualizando, veio evoluindo, até que chegou no reino hominal e ganhou o presente divino, que é a razão, o discernimento,
a consciência de si mesmo. Nesse momento, nós nos tornamos um espírito e recebemos um outro presente de Deus, que é o livre-arbítrio. Então, a nossa caminhada começa aí, no momento que a gente recebe o livre-arbítrio. Começamos a escrever o nosso livro, a nossa história. Então, a nossa história começa nesse momento. Então, quem somos? Você é esse ser da matéria? Você é esse corpo? Esse corpo é só uma vestimenta, porque nós somos a essência que dá vida a esta vestimenta, né? Esse é quem nós somos a essência. A Joana de Anges, ela chama o homem trino, que é o espírito, perispírito e corpo físico. Então, onde estamos? Nós estamos num planeta que está vivenciando o quê? Um momento de transição planetária, não é isso? É isso? Olha lá. O que estamos vivenciando? Então, a gente está num planeta onde de prova e expiação, passando para um planeta de regeneração. Não é isso que nós estamos vivendo agora? Não é esse estágio? Olha lá. Qual o nosso grau de evolução? Nós estamos vivenciando nesse planeta de prova e expiação que vai se transformar, que vai dar um salto quântico para um planeta de regeneração. É isso que nós estamos vivenciando agora, não é? Então, qual é a nossa caminhada? Qual é a caminhada do espírito? Não é chegar à plenitude? Não é essa a nossa caminhada? O objetivo de todos nós? Não é desenvolver as virtudes, os sentimentos, o intelecto, até se tornar um ser pleno? Não é esse o nosso destino da plenitude? Né? Desenvolver tanto o intelecto quanto a parte moral, ficarmos plenos, né? Chegarmos na plenitude. Então, qual é o nosso grau de evolução? Nós, nesse momento, ainda vivenciamos o quê? A dualidade. O que significa dualidade? Que dentro de cada um de nós ainda existe o bem e o mal, não é assim? Ainda nós estamos imperfeitos, não é? Perfeito só Deus, não é verdade? Todo ser humano ainda é imperfeito, está no caminho da plenitude. Mas ainda nós vivenciamos o quê? A dualidade, quer dizer, a imperfeição. Nosso trabalho é desenvolver o que? Tanto nossa parte intelectual quanto a nossa parte moral, as virtudes, né? Então, por que reencarnamos? Para evoluir, para aprender, para se reeducar. Não é esse o motivo da reencarnação? Ou é para sofrer, pagar boleto? Não é, né? Então, quem é Jesus? E o que ele nos deixou? Jesus não é nosso guia e mestre? Nosso maior modelo? E o que ele nos deixou? Ele nos deixou o caminho para chegar na plenitude, não foi? Ele não deixou o evangelho? Não deixou o exemplo de como ser um ser humano melhor, não é? Então, essa aqui eu vou perguntar para o Robson, que ele fez palestra sobre isso aqui, ó. Robson, se somos herdeiros de si mesmo, qual é a origem do sofrimento? A origem do sofrimento? É. Tem
pelo menos duas maneiras, né, da origem do sofrimento, né? Pode ser nas questões do nosso passado, ou pode ser no próprio presente, nas nossas escolhas atuais. Então, o sofrimento vem do espírito, não é? A origem dele é do espírito, né? Se somos indivíduos únicos, você sabe quem você é? Então, neste momento que a gente está vivenciando, é essa busca que a gente tem que fazer. Redescobrir quem nós somos. Nós entramos no automatismo, numa robotização, que esquecemos de nós mesmos. É isso que é importante agora. Redescobrir quem você é. Reconectar consigo mesmo. Olha lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz do conhecimento ilumina o discernimento. Quer dizer, quanto mais a gente obter conhecimento, fica mais fácil de você discernir, porque você começa a ver as coisas com mais clareza. Então, a pergunta: por que ainda dormem? Se a gente já tem todo esse conhecimento, por que a humanidade ainda dorme? Olha lá, Paulo de Tarso. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo de Tarso, né? Quer dizer, chegou a hora do despertar. Então, olha lá, não espere resultados diferentes se você faz sempre as mesmas coisas. Porque a gente está vivendo aqui agora, ó, automatismo e robotização. Eu vou perguntar para vocês agora: a gente age ou reage? Nós não estamos no automático, então a gente reage às situações. E esse automatismo, a gente vai reagir. Por quê? Porque já está impregnado dentro de cada um de nós, no nosso inconsciente, os impulsos, as tendências, os hábitos. Então você vai reagir automaticamente a uma situação. Mas agora chegou o momento da gente agir. O que quer dizer? Refletir, pensar antes de fazer alguma ação. É isso que a gente precisa começar a trabalhar agora. Na resposta que vamos dar à situação. Que a situação vai ser nos apresentada, você vai reagir a ela, quer dizer, como você fazia antes, olha lá. Não espere resultados diferentes se você faz sempre as mesmas coisas. Então, quando a situação for te apresentada, você tem que refletir antes de fazer alguma ação. É isso que é importante agora. É essa a mudança que a gente tem que nos focar no momento. De Paulo de Tarso também. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e revestir-se do novo homem. É isso que a gente precisa fazer. O que é o velho homem? É aquele que está dentro de cada um de nós. Os hábitos, os impulsos, as tendências. Então a gente tem que abandonar esse velho homem para surgir o homem novo. É esse nosso trabalho que temos que fazer agora. É essa nossa transformação de deixar o homem velho para trás
e caminhar com um homem novo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22 a 25. Ela chegou a hora de despertar. Então, quando a gente desperta, a gente tem que fazer esse trabalho da mudança. E esse trabalho de mudança chama reforma íntima. Então, qual que é o primeiro passo para a gente fazer a reforma íntima? Oi? Conhecer a si mesmo, né? Como você vai arrumar se você não sabe o que está quebrado? Não é? Para você saber o que está quebrado, você tem que voltar o olhar para o seu íntimo e ver o que precisa ser trabalhado. É isso que a gente precisa fazer. Então, é isso que a Joana de Ângeles falou com o autodescobrimento, né? A gente tem que descobrir quem é. Olha lá. Aprendendo a se conhecer. Então, a gente vai realizar a autoanálise. Mas o que é importante na autoanálise? A gente ser um observador, não um juiz. Não é para você se punir, não é para condenar, é para analisar o que precisa ser trabalhado em você. Porque não é a punição, não é o sofrimento que interessa. O que é? A reeducação. Você tem que se reeducar. É isso que é importante. É a renovação, é a mudança, né? Você vai se transformar no homem novo. Não adianta sofrer se você não vai mudar, não é verdade? O que é importante? O aprendizado, a reeducação. Então, quando a gente faz a autoanálise, a gente vai ter consciência de si mesmo. Quer dizer, você vai conhecer o que é a sua realidade. Quem é você? Então, você é o espírito, a sua essência, né? Então você vai conhecer quem é a sua essência. Quais são as suas tendências, os seus impulsos, né? As suas habilidades, porque não é só desvantagem, né? A gente tem muitas habilidades que estão lá guardadinhas que a gente nem recorda que tem, né? Então isso que é importante. Você vai conhecer o quê? A sua realidade. Olha lá, você vai conectar consigo mesmo. Isso é muito importante. Você vai ouvir o seu íntimo, você vai ouvir o que tem dentro de você. Olha lá. Então, quando você faz a autoanálise, conhece a sua realidade, o que é importante? A autoaceitação. Você tem que aceitar quem você é. Até meu irmão está aqui, a gente conversa muito, né? Que a gente está vivendo a melhor versão de nós mesmos, né, Fábio? Então, o que acontece? Você está no seu auge. Para trás, você não está tão bom como você está agora, né? Então, olha lá. Você tem que fazer o quê? A autoaceitação. Se você não aceita quem você é, você não se ama. Não tem como você se amar se você não se aceita. Então, o primeiro passo para você se amar é a autoaceitação. Porque todos nós não estamos vivendo a dualidade, todos nós não tem o bem e o mal. A gente tem coisas boas e coisas ruins, não é? Então, olha lá, autoaceitação. Olha lá, individuação. O que quer dizer individuação? Quer dizer que cada ser é único. Por quê? Porque somos a somatória de toda a nossa existência, de toda a nossa caminhada. E existe duas caminhadas igualzinho? Hã? Então cada ser é único. A gente não tem que se comparar com outra pessoa. A gente tem que comparar, olhar para onde? Para dentro de cada um de nós.
Olha lá, você é único, então seja você mesmo. A maior transformação começa com você, em você, para você. Então, a gente consegue mudar as outras pessoas? Hã? Quem que você tem que mudar? Você mesmo. Você mudando, você vai mudar o ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho e você vai inspirar a pessoa que está próximo de você também a fazer essa transformação. Que o exemplo vale mais do que as palavras, né? Então, olha lá, como você se vê, olha lá, como você se enxerga faz toda a diferença. Isso é muito importante, porque nós somos nosso pior inimigo. Nossa mente vive nos sabotando, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Não é assim? Hã? Então, olha lá, como você vai se enxergar faz toda a diferença. O que você vê no próximo é reflexo do seu próprio interior. Geralmente, aquilo que perturba na outra pessoa é justamente aquilo que a gente está tentando esconder dentro de cada um de nós. Então, esse é o caminho para a cura e para a libertação, não é? Esse é o caminho para você começar a fazer o tratamento íntimo e a libertação dos conflitos, dos traumas. O Santo Agostinho falou que a gente tem que nos conhecer, nos transformar e nos superar. Ele deixou essa mensagem. Então, qual que é a maior batalha que a gente tem que ter? Conosco mesmo, né? Olha lá. Superar quem? A nós mesmos. Então, a gente agora tem que fazer o quê? Aprender a viver. Qual que é o nosso objetivo? Não é o bem-estar? Não é isso que todo mundo almeja? Ter equilíbrio, harmonia e o bem-estar? Então, quando a gente tem esse despertar, a gente começa a ver as coisas com mais clareza. Isso que eles chamam de expansão da consciência. Quer dizer que você começa a ver as coisas com mais clareza. A sua percepção do mundo muda. Você começa a ter uma visão diferente. Por isso que você tem que deixar o homem velho para trás e moldar o homem novo. Porque a sua forma de pensar vai mudar, sua forma de agir vai mudar, sua forma de ver o mundo vai mudar. Então, quanto mais conhecimento você tem, a gente tem que ser o quê? Sempre o quê? Humilde, não é? Sempre ser humilde. Então, quando a gente começa a ter uma maior clareza, o que vai mudar? Nosso discernimento. A gente consegue ter um discernimento melhor sobre as situações que nos são apresentadas. E a gente começa a ter o quê? Quando a gente tem esse conhecimento que nós recebemos, que é lá, um direcionamento, um objetivo. A gente tem um objetivo e vai atrás desse objetivo. Então, olha lá, reação. Isso é muito importante. Então, qual que é a mudança da gente? Você vai parar de sentir raiva, vai parar de ter medo? Não. Mas qual que vai ser a sua reação que é importante? Né? Se você tiver com raiva, como você vai reagir? A sua resposta que é importante.
porque nós ainda vamos sentir as coisas. Mas como que você vai responder a estes estímulos ou situações? Como que você vai responder, que é o importante? Por isso que a gente tem que refletir antes de agir, né? Olha lá, suas escolhas determinam seu destino. Então, o que você escolher, a sua reação, a sua ação que vai te conduzindo. E é isso que a gente tem que começar a mudar. Sair desse automatismo, né? Refletir, pensar antes de agir, né? Olha lá, o que você vai ser? Você é o protagonista da sua vida. Você que vai dirigir o seu próprio barco. Você vai ser dono de si mesmo. A maior do sofrimento decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. Então, a maioria do sofrimento vem da onde? Quem que causa? Qual que é a origem? Hã? Não é ação e reação? Nós não somos herdeiros de si mesmo? Então, o que você plantar, você vai colher. Deus não é bom e justo? Deus vai punir alguém? Deus vai condenar alguém? Você vai colher exatamente aquilo que plantou. Então, qual que é o nosso objetivo? É o quê? Viver bem. É isso que é importante. Viver bem. Porque a gente sabe que o modo de aprendizado que a gente tem, que é através das lições, não é? Então, se a gente vencer uma etapa, o que vai aparecer para a gente? Outra etapa, depois outra etapa e outra etapa. E se você não passar na primeira etapa, o que acontece? Repete, não é? Então, você vai repetir a lição até que você aprenda o significado da lição. Aí quando você aprender, aí vai vir outra. Aí você aprende, aí vem outra. É isso que você vai evoluindo. É esse o seu progresso. Você vai vencendo as etapas, você vai aprendendo, você vai se reeducando. Mas o importante é que você não tem que sofrer. Você tem que aprender. Então, o objetivo é se reeducar, não é se punir, se condenar, né? Então, o que significa ter sucesso para vocês? O que é ter sucesso? O que é um homem de sucesso para vocês? É aquele que vence quem? É ele mesmo, não é? A pessoa que vence o seu íntimo, as suas tendências, as suas más inclinações, é uma pessoa bem sucedida, não é? Porque qual que é o nosso objetivo maior? Não é chegar na plenitude? Então, um homem de sucesso, olha lá, invista em você. É aquele que está trabalhando as suas más inclinações. É esse um homem de sucesso. Então, olha lá, aprendendo a ser, olha lá, reeducação. Então, a gente tem que reeducar o quê? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos impulsos, nossas tendências. A Joana de Ângeles, ela nos fala assim, ó, o pensamento é força. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento.
Porque tudo inicia no pensamento, não é? Primeiro você pensa, depois você faz ação, não é assim? E mesmo que você não faça ação, mas você fica com aquele pensamento alimentando as suas tendências negativas. Por isso que a gente tem que reeducar o pensamento. Porque mesmo que você não faça ação, mas o pensamento equivocado alimenta a sua parte negativa. Então você tem que reeducar o pensamento. Olha lá. Vibrações que sintoniza com as ondas equivalentes. Então, tudo que a gente produz é energia, não é? O pensamento não é uma energia. Então, se o seu pensamento for negativo, o que você vai atrair para você? Coisas negativas, não é? Não atrai? Não é a sintonia que funciona? Então, a vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações. Você pensa, aí você faz. E estas modeladoras da tua vida. Então, as suas ações vai construindo o seu caminhar, vai construindo a sua estrada. E tudo começa com o pensamento. Então, o nosso espírito, ele é chamado do quê? Energia pensante. Então, todo pensamento, todo sentimento origina-se da onde? Do espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que sente. Então, olha lá, de Joana de Ângeles também. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. É tua vitória ou derrota. Pertencerá apenas a ti. Em silêncio. Então, a maior vitória que existe é vencer a si mesmo. E a nossa batalha diária é conosco mesmo. Então, olha lá, eu coloquei assim, você conhece a sua realidade emocional? Hã? Então, por isso que a gente precisa tirar um tempinho, fazer autoanálise, para saber lá da sua realidade emocional. E você vai trabalhar o quê? O que não sou. Então, você tem paciência? Então, o que eu tenho que trabalhar? A paciência. Eu sou fraterno? Então, Ana, o que você vai trabalhar? O que não sou. Porque o que você é, você já conquistou. Já é seu. Agora você tem que conquistar o que ainda não é. Que não sou. Então, para isso, né, para aprender a ser, o que precisa primeiro? Desejo. Se não tiver o desejo, a vontade, ninguém faz nada. Que tudo começa com o desejo. Aí precisa ter o quê? A coragem. É fácil mudar? É fácil abandonar o homem velho e começar o homem novo? Não é fácil. Porque nós estamos o quê? Acostumados, a gente está estagnado. A gente quer aquela zona de conforto que você já está acostumado. Ninguém quer mudar. Então precisa ter coragem para mudar. E a gente não age automaticamente. Então, para você criar um novo hábito, o que precisa? Persistência. Ah, hoje eu fiz, amanhã não fiz, depois eu fiz. Até que o novo torne um novo hábito. É essa a mudança. Você vai criar um novo hábito. E esse vai ser automático. E olha lá. E esforço. Nada é fácil. Você tem que se esforçar. Você tem que ter foco. Lá não falou que tem que ter direcionamento e objetivo, não é? Então, é o esforço.
Você tem que ter um objetivo e segue esse objetivo, persistência e esforço. Então, o amor é o maior sentimento que existe. É o sentimento pleno. Então, nosso evoluir, o que é? Aprender a amar. Não é isso que não é isso que Jesus veio nos ensinar? Não foi como amar, mas o amor divino. Não esse amor terrestre, né? Esse amor de desejo. É o amor de Deus, né? Então, para a gente ter o alto amor, qual que é o primeiro passo? O respeito. A gente tem que começar a ter respeito por quem? Por nós mesmos. Tudo não começa aqui dentro? A transformação não é aqui dentro? Então, como a gente vai ver o próximo, é da mesma maneira que a gente vai nos ver. Então, se você se enxergar diferente, você vai enxergar o próximo diferente também. Então, você tem que se respeitar e respeitar o próximo. Por quê? Respeitar o próximo. Porque cada um de nós tem um grau de maturidade diferente. Não é uma escada, a evolução. Então tem gente que está no 5º degrau, tem gente que está no 6º degrau, tem gente que está no 2º degrau. Então você tem que respeitar a pessoa. Por quê? Porque ontem você também passou pelo 2º degrau, pelo 3º degrau, não é assim? Não é um caminhar? Então, se você chegou hoje onde está, você teve que fazer essa caminhada. Se você está mais na frente do seu irmão, você tem que respeitar o seu irmão. Você não precisa concordar com ele, mas respeitar. Né? Então, para você amar alguém, o primeiro passo é o respeito. E o segundo, autocuidado. Você se cuida? Né? Qual que é o cuidado que você tem para você? Como você cuida de todo mundo, menos de você. Então, é necessário lá. Autocuidado. E merecimento. Por que vocês acham que outra pessoa merece e você não? Não somos todos iguais perante o olhar de Deus? Então por que outra pessoa merece e nós não? Não é? Então nós merecemos também. Olha lá. Todo mundo é capaz. Porém, cada um tem o seu tempo. Meu irmão está aqui, ó. Meu irmão faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma bem devagarzinho, depois eu faço a outra, né? Mas sou eu. Então eu não posso comparar com ele, né? Cada um é um ser único. Mas eu sou capaz de fazer as coisas. Só que do meu jeito, no meu tempo. Olha lá. Autoestima. Como você se vê? Eu não mereço. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu sou vítima. Existe vítima? Deus não é justo e bom? Deus não é perfeito? Se tivesse vítima, Deus estaria errado, né? Teria punindo alguém. Então não existe vítima. Então o que a gente tem que ser? Fraterno. Nosso olhar perante o nosso irmão tem que ser de fraternidade. Porque muitas das vezes ele ainda não enxerga o que você já enxerga. Então você tem que ter compaixão para com o seu irmão. Olha lá. Então, Joana de Ângeles. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações
é a etapa final de todos os anelos humanos. Então, qual que é o maior mal da humanidade? Olha lá, egoísmo e orgulho. Isso a gente tem que combater dentro de cada um de nós. E o que é importante? Olha lá, o perdão. O que a gente tem que perdoar primeiro? A nós mesmos. O auto-perdão. E perdoar o próximo. Ao ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É esse amor que a gente vai aprender a ter o olhar que Jesus tinha para conosco. Que Jesus era fraterno, tinha compaixão. É isso que a gente tem que começar a aprender. Isso é muito importante. Que a gente, né? Cadê o Robson? A gente foi lá em Minas, né, Robson? E o Quincas contou a história do Chico, né? Pra gente engrossar o fio, né? Então é isso daqui, ó. Servir. Olha o que o André Luiz nos deixou bem claro. Chegou o momento de pararmos de sermos beneficiários para tornarmos beneficiadores. André Luiz. Olha lá a palavrinha, ó. Contribuição. Então, o que você está contribuindo? Você contribui? Ou você fica só esperando que as pessoas façam tudo por você? O que Jesus nos deixou. A cada um segundo as suas obras. Você vai colher o que você plantar. Se você não fizer, você não vai colher. Não é? Deus não é justo? Então, se você não merecer, Ele não vai te dar. Ele vai dar só o que você merece. Então, olha lá, a gente tem que servir com o quê? Alegria. Cadê a Nayara? Nayara, até ela estava conversando, né? O centro estava de férias, e ela falou assim, nossa, não vejo a hora de voltar a trabalhar, né? Que a gente vem trabalhar aqui, sente tão bem, aquela alegria, né? É um sentimento tão gostoso de poder doar um pouquinho do nosso tempo, de poder doar algo de nós mesmos, sente uma alegria tão grande, né? E o que é abnegação? É pensar no próximo primeiro, né? Pensar nos outros antes de você mesmo. Então, isso daqui é muito importante. Esse aqui é o último. Então, tudo isso que a gente ouviu agora vai levar o quê? A ações libertadoras. Toda vez que a gente muda o nosso modo de enxergar a vida, o nosso modo de encarar as etapas da vida, né, as lições, a gente vai nos libertando daquele homem velho e nos tornando um homem novo, né? Então, olha lá, quaisquer conflitos que porventura lhe surjam, agora não constitui mais razão de desequilíbrio ou de perturbação. Porque você já compreende o porquê você está aqui, o porquê das lições. Você já sabe porque você está passando por aquilo. Então aquilo não tem que te perturbar, nem te trazer desequilíbrio. Você tem que estar em paz, você tem que estar bem consigo mesmo para vencer essas etapas. É isso que é importante. Mas oportunidades de aplicar-lhes a capacidade de entender e de solucionar, de crescer infinitamente, porque o seu futuro é a conquista do si plenamente. Quer dizer, você vai se tornar um ser pleno. Você vai desenvolver tanto a parte intelectual quanto a parte moral. É isso a sua busca, né? Superando todos os obstáculos,
decorrente das reencarnações passadas, com vistas nas propostas desafiadoras do futuro. Joana de Ângeles, né? Então, é isso que a gente precisa fazer agora. A gente já sabe como que funciona a vida, a gente já sabe o mecanismo, e a gente vai o quê? Enfrentar as coisas com mais facilidade. A gente vai sentir raiva, vai sentir rancor, mas como que você vai responder a isso? Que é importante, não é? Então, quando vier uma adversidade, um problema, você vai parar, vai refletir com calma e vai caminhar, porque faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento. É esse o despertar, é a maneira que você enxerga a vida, é isso que é importante. E o mundo de regeneração, Jesus mesmo disse, né, que será dos mansos. Então a gente tem que aprender a ter essa mansitude, né? E ter no nosso pensamento um olhar fraterno. Porque o mais importante no novo mundo, o que, que vai ser? A boa convivência. Então você tem que viver bem consigo mesmo e bem com o próximo. É isso que é importante. E a maior das conquistas é vencer a si mesmo. Muito obrigado, que já deu o horário lá. Senão eu falava mais um pouco, né? Mas o horário já deu. Muito obrigado, viu? Que Deus ilumine e abençoe a todos vocês. Obrigado, Dinho. Gente, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Hoje nós temos a alegria, né, de estarmos dando início à nossa lojinha, né? A nossa loja SEB, Centro Espírita Euripides Barçanufo. Então, a Aline estava ali agora mesmo me cobrando para que eu viesse conversar com vocês e pedir a cada um de vocês que passasse, né, na loja para dar uma olhadinha, para conhecer. Fácil. É só pegar aqui a biblioteca, né, a avenida da biblioteca aqui, né, que vai chegar lá na lojinha, né, a sala 9. Então, a gente aguarda todos vocês lá. Tem muitos itens, né, já na nossa lojinha, e a intenção é ir aumentando cada vez mais, melhorando cada vez mais. Nos dias que nós temos aqui na Casa Espírita, na segunda-feira, é esse formato que vocês, né, viram hoje, da palestra pública, as salinhas de evangelização, que é por idade. Na terça-feira, um dia mais voltado para a mediunidade, estudo da mediunidade, tratamento espiritual, diálogo fraterno, né? Então, a terça-feira ela tem um formato diferente da segunda, que é também diferente da quinta-feira. A quinta-feira nós temos o estudo das obras básicas, e nós estamos estudando 2 livros ao mesmo tempo. O livro dos Espíritos, né, e o livro O Consolador. E nas próximas quartas-feiras, por exemplo, nessa quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai começar o nosso estudo sobre meditação, né, meditação e relaxamento. E esse curso, na verdade, não serei eu que vou fazer, porque eu também sou um aprendiz. Então, eu convidei um amigo nosso, muito querido, Haroldo Dutra Dias, né, para dar o curso. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, surgiu uma promoção do Haroldo, ele vendendo, né, todos os cursos dele numa Black Friday. Eu aproveitei naquele momento, né, e comprei o curso. Então, tem cursos maravilhosos que dá para a gente ir fazendo, né, em outras oportunidades também na quarta-feira. Esse curso que a gente vai começar
ele é apenas um pedacinho do curso que o Haroldo disponibiliza, porque na realidade o nome do curso seria autoconhecimento e meditação. A parte dele que é de autoconhecimento, ele exigiria assim meses de estudo, meses, mas é uma maravilha. Pelo que eu estava observando, que eu não fiz ele assim completo ainda, eu estava vendo outros, ele tem alguns PDFs que dá para a gente fazer uma identificação daquilo que nós ainda precisamos melhorar em nós, conhecer a nós mesmos, né? Então tem toda uma planilha e na medida em que ele vai falando, a gente vai marcando um X, né? Como se fosse assim, de 1 a 10, a gente vai marcando. E chega no final, a gente consegue ter uma resposta mais ou menos do que é, né? Onde é que nós nos situamos. E ali ele ainda fala que não tem certo, não tem errado, né? Qual a sua realidade? Qual a nossa realidade, né? Aquilo que a gente pode detectar que a gente precisa melhorar. Então, o curso de autoconhecimento exigiria de nós um pouco mais de prazo. Então, por isso que eu pulei essa parte, porque a gente não tem como, por exemplo, fazer todo o curso de autoconhecimento, que são meses, para depois chegar na meditação. A meditação é algo que foi pedido para a gente, a equipe espiritual tem pedido para a gente fazer, especialmente no momento em que a gente vive, né, atualmente, onde as pessoas têm tido assim tantos problemas, né, com a ansiedade e a meditação, ela tem realmente é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir, né, vencer esses momentos difíceis que nós estamos passando, sair do automatismo e procurar realmente essa ferramenta que tem muito valor para quem, né, precisa, especialmente as pessoas que estão fazendo tratamento espiritual. Precisa muito conhecer um pouquinho sobre meditação, porque ajuda bastante. E então esse curso de meditação começa agora, quarta-feira. Muitas pessoas já deixaram um nome, né, para a gente fazer a inscrição. Então, nós temos em torno de 50 pessoas, mais ou menos, né, que já se inscreveram em fazer esse curso. E eu sempre comento que eu fico muito feliz. A nossa casa é uma casa onde sempre que a gente propõe algum tipo de curso, as pessoas têm um engajamento maravilhoso, porque não é comum a gente ver, por exemplo, na maioria das casas espíritas, que propõem algum tipo de estudo e aparece pouquíssimas pessoas, né? E aqui não, a gente propõe um estudo e logo, né, o pessoal abraça a ideia e participa. Ultimamente nós tivemos o curso de passe também, né? Foram mais de 40 pessoas que fizeram e terminaram o curso de passe. Então, eu fico muito satisfeito, né, com essa grande família que nós temos formado aqui. Quarta-feira, então, curso de meditação e auto-relaxamento, certo? O curso vai ser em torno... Oi? Às 19h30. O curso vai durar em torno aí de uns 50 minutos só, porque a gente vai assistir um vídeo, vamos fazer um comentáriozinho, né? E depois tem um outro vídeo, são 2 vídeos curtos. São 2 vídeos em torno de 14 minutos. Mas aí com os comentários, né, que vão surgir e tudo, então a gente acaba que pode chegar nos 45 minutos, 50 minutos, né? Então o esperado é que a gente comece às 7h30, né, 19h30, e termine no mesmo horário da palestra 20h20, né, 8h20. Tem mais alguma coisa? Será? Eu acho que não. Eu acho que agora é fazer a oração, né? Vai ter a prática. Ah, tá. É verdade, obrigado. Então vai ter mais ou menos umas 4 ou 5 aulas sobre meditação. E depois a segunda parte do curso, ela é prática. Então nós vamos, por exemplo, organizar um espaço. Nós temos um espaço aqui, inicialmente eu pensei da gente fazer aqui no tatame, mas agora já não tem como. O número de pessoas que alcançou, não tem como a gente usar o tatame, porque o tatame poderia ser até umas 18 pessoas. Não tem como a gente, né, com 50 pessoas no tatame. Então a gente vai organizar um espaço. A Nayara já autorizou. Nós vamos, por exemplo, para a pracinha lá do Viverte, vamos escolher um horário, né, de manhã, no final de semana, e a gente, né, vai para lá e vamos fazer meditação. Vamos fazer essa prática da meditação.
É lógico que vai passar, a gente vai pensar, esses espíritas tá também estranhos. Esse tanto de gente sentada aí, o que esse povo está fazendo? Né? Mas, na verdade, a gente já está acostumado a ir para lá, né? Nós já fazemos de vez em quando um piquenique lá na pracinha. Então, para a gente vai ser só mais uma atividade que a gente vai desenvolver e que vai ser muito bom. Esse curso do Haroldo, ele tem um pacote de meditações. Então, depois do curso, tem todo um pacote de meditações com cada área que a gente pode desenvolver, com cada tema que a gente pode desenvolver. É uma meditação, né, guiada, então ajuda bastante. A gente já leva, né, ao som, tem um DJ aqui na casa, a gente já leva o som, né, cada um leva lá a sua esteirinha, seu tapete, alguma coisa assim, e a gente vai fazer isso na prática. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós, inclusive para mim. Porque eu assisti às aulas para eu poder, né, me auxiliar aqui. Mas eu não tenho, por exemplo, essa prática. Eu não tenho esse costume de fazer essa meditação. Então eu também vou desenvolver, eu também vou aprender junto com todos.